Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Priscila, sou professora de redação e hoje vou trabalhar com vocês a segunda parte do módulo 5 a respeito do uso da coletânea ou não dentro da sua dissertação argumentativa. Conforme você já deve ter visto eu falar, o uso da coletânea, ele é necessário para a mera interpretação daquilo que vai ser o direcionamento, o norte, mas não para a cópia, tampouco para a paráfrase dentro da sua dissertação, porque isso não vai mostrar originalidade, né? Autoria da parte do candidato, ou seja, de você, frente aos olhos do seu leitor. Bom, então nesse momento você deve estar se perguntando assim, Pri, mas o que eu posso fazer quando eu chego na prova e eu me deparo com um tema sobre o qual eu nunca na minha vida escrevi a respeito? Isso é um problema? Sim, é um problema e a gente tem que resolver com muita leitura, muita pesquisa, assistindo a bons filmes, sobretudo baseados em histórias verídicas, que farão com que a sua argumentação seja, né, muito mais incorporada, muito mais persuasiva, tenha muito mais autoria aos olhos do seu leitor. Então, hoje eu vou convidar vocês a analisarem aqui comigo um tema de redação que foi do Enem, quando ele trouxe sobre a manipulação, deixa eu pintar aqui, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Bom, nesse momento você deve ter olhado e falado, meu Deus, que tema difícil, né? Não, nem tanto assim. Eles trouxeram alguns textos, por exemplo, aqui ele falava, ó, vocês vão ver que eu selecionei o texto 2. Eu não selecionei todos os textos, não, mas o texto 2, porque nesse momento, quando você se depara com a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, meu, que tema difícil. Não é tão difícil assim. Mas se você ficar com medo do tema, a primeira ideia sua, aquela mirabolante, é o quê? Cópia da coletânea. E o nosso encontro de hoje é para vocês perceberem, a gente tem que somente ter um norte sobre aquilo que a gente vai discutir na nossa redação. Então, eu vou ler com vocês o texto de apoio número 2 e vejam que norte que ele deu aos candidatos em 2018. Ó, nos sistemas das gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas no Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante de controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que a máquina é a máquina que decide qual notícia deve ou não deve ser lida. Bom, eu peguei esse exemplo curto desse texto, que é sempre muito importante vocês olharem a fonte, tá? Muito importante, às vezes a fonte, ela pode te ajudar, ela pode te trazer outras ideias também, inclusive na aula de interpretação e nos textos de interpretação, tá bem, galera? Bom, esse direcionamento nos leva a pensar em várias ideias. Eu posso usar o termo algoritmo na minha redação? Posso, claro que sim. É uma palavra que tem relação com o contexto quando o tema é manipulação do comportamento pelo usuário do controle de dados na internet, não é mesmo? O que você não pode fazer? Copiar essas linhas, copiar esse texto que eu acabei de ler para você. Você também vai se deparar com todos esses dados, né? Ó, 94,2%, 73,3% conversar por chamada de voz, 76% tal coisa, 69% da população usa correio eletrônico. A internet no Brasil e os dados, 64% das pessoas no Brasil de 10 ou mais idade utilizam a internet. Quantos por cento são homens? Quantos por cento são mulheres? Galera, se vocês ficarem presos a isso, é claro que o leitor vai perceber que vocês não dominam, que vocês não têm repertório sociocultural. Então, para não ficar chovendo no molhado, hoje eu trouxe para vocês algumas ideias que vocês podiam ter usado
para não se apropriarem desses dados estatísticos. Por quê? Qual fonte você ia colocar? Ah, você ia colocar a coletânea? Ah, vai apanhar, não vai colocar a coletânea não, que vocês já viram que isso não vai ser oportuno para as redações de vocês. Pri, tive uma ideia, lembra daquela ideia da aula anterior? Aquela ideia supimpa, sensacional. Eu vou dar uma mudada. Se aqui está dizendo que quase 70% usa a internet com a finalidade de enviar e-mail, eu vou falar que 30% da população ainda não faz isso. E você acha que essa ideia mirabolante só você que teve, né? Pois é. Lamento mesmo dizer para você que não. Muita gente faz a mesma coisa, consequentemente, a sua redação vai ficar no senso comum. Então, para hoje, eu trouxe para vocês algumas ideias, porque nesse momento, e agora? Eis a questão: copiar ou não copiar da coletânea? Meu texto vai ficar vazio? Meu texto vai ficar superficial? Tudo depende da sua preparação, tudo depende do que você faz antes de chegar no vestibular, tudo depende deste momento, ou seja, do momento que você ainda não foi para a prova. Quando você se questionar copiar ou não da coletânea, ouça uma voz do além gritando da professora Priscila: não copie da coletânea, não copie da coletânea. E eu vou mostrar para vocês agora o que vocês poderiam ter usado. Bom, o termo algoritmo, se você soubesse o significado, né? Conjunto de regras e procedimentos lógicos de um sistema, ou de um site, de um aplicativo, de uma rede, definido previamente por um programador, que tem um objetivo. O objetivo do quê? De ler as suas informações. Se você falar assim, olha, os algoritmos têm na contemporaneidade sido um motivo ou sendo um mecanismo, uma maneira de leitura do comportamento do usuário por meio da internet, o que faz com que... Ótimo, você usou uma palavra. Isso não significa que houve cópia da coletânea, porque esse texto que eu mostrei anteriormente para vocês, ele não foi citado. Esse, né? Ele não foi citado. Apenas a palavra... Cadê a palavra algoritmo? Acha aqui comigo, gente? Eu sei que uma hora dessa vocês estão falando ali. Aqui, ó. Aqui, tá? Isso mesmo, aqui. A palavra algoritmo foi citada. Isso não significa que você copiou a coletânea. Você está fazendo referência a um termo que, claro, para esse tema não tem como sair dele, certo? Outros exemplos. Você podia falar de empresas como a Netflix e o Spotify que fazem a leitura desses dados por meio do algoritmo? Claro que poderia. Estava na coletânea? Não estava. Você poderia usar esses termos, streaming? Sim. O Spotify, por exemplo, cria essa playlist personalizada de acordo com os gostos dos usuários. Vocês perceberam que era uma coisa simples, esse recurso argumentativo que você podia usar na sua redação? Vale lembrar um pouquinho que ele seria um pouco senso comum. Eu não vou dizer para você que não seria, mas entre copiar da coletânea e citar a Netflix e o Spotify, eu ficaria com a Netflix e o Spotify. Por quê? Porque assim, meu caro colega, você não estaria copiando da coletânea. Ficaria chovendo no molhado, falando que todo mundo fala, mas pelo menos você não estaria fazendo cópia. Por quê? Porque aquele texto ele só serviu como um direcionamento. Ele não falou de algoritmo lá? Pois é. Então aí eu vou lembrar de empresas que usam essa estratégia de algoritmo para me persuadir enquanto consumidora, certo? Perceberam que isso é um norte, é um direcionamento? Isso é muito importante para vocês. Muito importante mesmo. Deixa eu arrumar a cabeleira aqui. Muito importante mesmo, tá bom? Bom, só isso, Pri? Não, tem muito mais coisas. Agora eu vou trazer para vocês algumas ideias para vocês perceberem o que é aquela autoria que eu falei na aula passada, que você não poderia ficar no senso comum. Então, vocês têm a citação aí do George Orwell, do livro 1984, que fala: a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. O tema não é manipulação de emoções por meio do controle de dados nas redes sociais? Pois é, meu amigo. Então tá aí, ó. Essa citação proveniente do livro 1984 do George Orwell,
seria uma ótima referência para a sua argumentação. Eu vou deixar uma tarefa para vocês, além do George Orwell. Caso você queira, entra no YouTube e assista as 10 estratégias de manipulação. Nome do documentário, se você quiser, inclusive está disponível para você na Netflix, é Requiem para um Sonho Americano, com Noam Chomsky. Esse lindo aqui, ó. O Noam Chomsky é um linguista norte-americano que ele critica muito esse sistema de manipulação, esse sistema de consumismo, de capitalismo selvagem que nós vivemos hoje. Se você já teve a oportunidade de assistir ao filme Capitão Fantástico, você deve ter visto em determinados momentos eles fazendo ação de graças, comemorando, festejando a vida e tudo o que o Noam Chomsky sempre criticou nos Estados Unidos e no mundo, né? Inclusive já esteve aqui no Brasil também, tentando mostrar para a população como somos manipulados por esse sistema que nos manipula, nos lê, está sobretudo agora por meio da internet, nós decifrando por meio desses algoritmos para que a gente cada vez mais produza mais conteúdo, mais consuma, enquanto também somos consumidos. Então fica aí uma dica para você não precisar usar a coletânea, mas falar de manipulação de emoções, as 10 estratégias de manipulação do Noam Chomsky, ou o documentário Requiem para um Sonho Americano, um documentário disponível na Netflix, como eu bem disse agora. As outras ideias que eu vou mostrar para vocês, que era muito possível vocês utilizá-las, né, nas redações, na redação de 1900, desculpa, eu estou lendo 1984 aqui, me enganei, de 2018, são essas. O livro, além daquela citação que eu falei, o livro do George Orwell. Por que o livro 1984, Pri? Porque quem já teve a oportunidade de ler aqui, sabe que ele fala muito sobre a questão do grande irmão. O grande irmão vigia tudo, o grande irmão sabe de tudo que você faz, assim como o seu celular, que fica aqui do seu lado, capturando todas as informações, mesmo quando você não está utilizando. Faça um teste qualquer hora e fique falando sobre... Vou falar um assunto aleatório. Vou falar sobre futebol. É um assunto bem aleatório, né? Vamos falar sobre campeonato brasileiro. Ou vamos falar sobre o Flamengo, ou vamos falar sobre o Corinthians. Vamos falar sobre qualquer time. Coloca o seu celular do lado e fica falando muito sobre isso. Outra ideia. Uma ideia boa. Fala de redação. Redação. De repente, vai aparecer no canal do YouTube para você. Já faço o merchan aí, professora Priscila Germojeski, se vocês quiserem, tem bastante aula lá. Olha, você vai ver que, caso a professora Priscila tenha comprado aquela palavra no Google, só o fato de você falar perto do celular, o celular vai capturar essa palavra e vai direcionar as propagandas para a palavra que você falou, quer seja vestibular, quer seja... a palavra redação, quer seja futebol mesmo, tá? O livro 1984, ele fala sobre isso, mais ou menos. Ele narra uma sociedade distópica, ele foi escrito em 1949, 53, acho que 53, e ele mostrava como o mundo seria em 1984. Na realidade, ele estava mostrando o mundo hoje, retratando o mundo hoje, salvo as devidas proporções, é claro, né? É uma ficção. O que eu quero chamar a atenção de vocês para essa obra é que essa obra seria muito oportuna para a gente falar sobre manipulação de dados hoje. O que o George Orwell, lá no século passado, já mostrava como uma realidade grosseira que hoje, em pleno século XXI, isso aconteceria. Um outro recurso argumentativo que fala justamente sobre o tema sem a necessidade de você cair no senso comum ou sem a necessidade de você copiar os textos da coletânea, é usar a filosofia de Jean Baudelaire. Esse livro, Simulações e Simulacros, mostra, né, sobre como nós estamos suscetíveis, nesse universo de manipulação, a quê? Ao marketing, aquilo que é a projeção da realidade e que não é necessariamente a realidade. Galera, isso é muito importante para nós. Por que é muito importante para nós? Porque a gente
compra, a gente é seduzido, a gente é manipulado por uma imagem projetada, mas que muitas vezes não é a imagem real. Quem fala isso é o Jean Baudelaire. Vou colocar como roteiro de estudo para vocês aqui também. Para quê? Para você conhecer. E por último, para você conhecer também e ter um repertório sociocultural embasado categoricamente no tema, de modo que o seu texto ficaria legítimo, pertinente, você o faria produtivo, você pode assistir ao filme Snowden, Herói ou Traidor. O Snowden é aquele jovem rapaz da CIA que jogou, né, tudo no ventilador e mostrou ao mundo o que a CIA e o governo norte-americano fazia com todas as informações nossas, né, com todas as leituras que eles faziam nossa. Tanto que a partir do momento que eu assisti a esse filme, que eu conheci, que eu assisti o documentário também do Snowden, eu coloquei um adesivo na câmera do meu computador. Por quê? Porque o seu computador pode fazer leituras, pode ver e pode capturar informações sua a todo momento. Assim como um exemplo que eu acabei de falar do celular. Viram que todos esses recursos argumentativos, eles dariam embasamento teórico para a sua redação? Mais uma vez, então, eu vou falar sobre a importância da coletânea. Foi a coletânea, foram os textos 1, 2, 3, aqueles dados estatísticos que eu mostrei para vocês agora mesmo, que me deram um norte, um direcionamento. Mas eu, enquanto uma leitora, eu, enquanto uma candidata a um vestibular, que estou me preparando bem o ano todo, como é o caso de vocês agora, que tem professores que passam esses livros como leitura obrigatória, esses filmes, esses documentários, é o momento agora, criançada, de vocês perceberem, eu tenho que fazer essa leitura, eu tenho que conhecer esse filme, eu tenho que ver esse documentário, porque assim, quando eu chegar no dia da prova, eu não vou ter necessidade. Aí, eis a resposta pronta quando você se deparar. Vou ou não copiar da coletânea? Aí é óbvio que a resposta será: não, eu não vou copiar da coletânea. Por quê? Porque eu tenho embasamento teórico. Então, a coletânea me serviu como um norte, e a partir de agora eu vou usar a aula de literatura, a aula de filosofia, a aula de redação e os recursos argumentativos que os meus professores me apresentaram para que eu possa ter mais e mais e mais poder de persuasão sobre aquele leitor, sobre aquela pessoa que irá perceber se o meu repertório sociocultural é legítimo, pertinente e produtivo, sem a necessidade de estabelecer uma cópia da coletânea. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Assistam essas aulas quantas vezes vocês acharem necessárias, porque tudo isso vai fazer com que você se sinta mais seguro. E não se esqueça de assistir aos filmes e, se possível, leia as obras que eu acabei de sugerir aqui para vocês, que eu tenho certeza que elas ajudarão muito no seu repertório sociocultural para que você não tenha medo e nem passe pela sua cabeça a possibilidade de você copiar da coletânea. Lembre-se que 120 pontos a mais na competência número 2 no Enem vai fazer com que a sua nota vá lá para cima, e é isso que eu espero, e é isso que vai acontecer, tá joia? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, galera. Tchau, tchau, obrigada!